estão a pensar nisto devem estar com opiniões diversas. Estamos no evento Pensar Maior a Saúde com a professora Maria do Carmo Fonseca, a professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, presidente do Instituto de Medicina Molecular. Obrigado, professora, por ter vindo. É um gosto. Começo por lhe perguntar em relação à sua área, que é considerada a área de investigação, que é considerada uma área-chave no combate a numerosas doenças, nomeadamente certos tumores. Pergunto-lhe se a evolução das sociedades mais avançadas, que têm permitido que as pessoas vivam mais, mas também tem feito com que as doenças civilizacionais tenham implantado na sociedade de forma mais notória e até mais tarde. Como é que o progresso científico nos pode oferecer alguma esperança em relação a esse futuro, se temos que mudar os nossos hábitos de vida, essa elo de ligação entre a saúde, a economia e a sociedade, quais são as tendências? Ora, o que é que nós estamos a assistir hoje? Como é que nós estamos a viver hoje e o que é que estamos a projetar para o futuro próximo? Nós temos cada vez uma maior proporção de pessoas idosas, de pessoas com mais de 65 anos, de pessoas com 100 anos, pessoas com mais de 100 anos. Como é que nós chegámos aqui? Graças a avanços, não só da medicina, da ciência em geral, mas também do modo como nós vivemos, da maneira como as nossas sociedades estão organizadas, que nos estão a permitir prevenir e tratar o que era antigamente causas de morte. E, portanto, se nós estamos a evitar que as pessoas adoeçam e morram, as pessoas conseguem viver mais tempo. Mas não estamos a conseguir estender o tempo de vida útil das pessoas, porque estes números também são muito interessantes. Nós já tínhamos pessoas com 110 anos em 1900 e pouco. Em 1920 já havia algumas pessoas a chegar aos 110 anos. E nós, desde 1900, onde temos os registros até hoje, as pessoas mais velhas que vivem ainda hoje têm 115. Houve uma pessoa que chegou aos 120 anos, mas a maioria das pessoas mais idosas está ali entre os 110 e 115 anos, ou seja... É a qualidade de vida. Ora bem, nós não ganhamos propriamente mais tempo de vida, nós estamos a permitir que cada vez mais pessoas cheguem a estas idades muito avançadas. A qualidade de vida, inevitavelmente, vai-se perdendo e esse é o grande desafio que se coloca à ciência e à medicina, é como é que nós vamos resolver os problemas que surgem com a idade, porque não há dúvida que a idade é uma causa de doença. E para resolver as doenças da idade nós só podemos fazer uma coisa, é tentar reverter ou desacelerar o envelhecimento. Este é um grande desafio, não temos ainda respostas concretas. Já há muito conhecimento científico que se está a acumular. Nós sabemos que ao nível celular, se nós retirarmos células de indivíduos, nós conseguimos reverter essas células idosas para células com características mais jovens, mas a passagem do que se faz numa célula no laboratório para um organismo é aquilo a que ainda se está a trabalhar e que ainda não há uma solução. Portanto, para a sua pergunta, o que é que a ciência nos oferece, o que é que a ciência nos promete nos tempos mais próximos? A ciência diz-nos quais são as melhores maneiras de nós vivermos mais tempo com a melhor qualidade possível. Muitas dessas maneiras não são muito compatíveis com os hábitos que a maioria das pessoas tem, porque, por exemplo, um comportamento que claramente atrasa o envelhecimento é a restrição calórica, isso está cientificamente muito bem demonstrado, mas é muito desagradável de implementar, porque restrição calórica implica que as pessoas comam menos, não é a qualidade do que se come, é a quantidade do que se come. Quer dizer que as pessoas nunca devem, numa refeição,
sentir-se saciados, devem sempre ficar com um bocadinho de fome porque comeram pouquinho. Isto não é agradável e é muito difícil que as pessoas adiram a este tipo de regime durante toda a sua vida. E, portanto, estamos aqui neste dilema. A ciência vai-nos dando informação sobre como seria possível atrasar o envelhecimento, como seria possível manter-nos ativos e com boa saúde durante mais tempo. Vai-nos ajudando a ter a perspectiva de que, se calhar, no futuro não é preciso passar fome, mas, se calhar, tomando um comprimido compensa esse efeito do passar fome. E, por outro lado, o que é que a ciência e a medicina também estão a oferecer-nos cada vez mais? Estão-nos a oferecer meios de prevenir doenças, de fazer rastreios, de diagnosticar precocemente, porque não há dúvida que doenças que começam a ser tratadas em fases muito iniciais têm maior probabilidade de ser curadas ou pelo menos controladas. Portanto, são estas duas vias em que a ciência e que a medicina nos vai continuar a ajudar. Derivam também outras ramificações desta questão do envelhecimento da população e uma delas é o desafio que se coloca com os sistemas de saúde. Qual é a sua opinião em relação a esta matéria? Quais os principais desafios em relação a esta área? Bem, a minha área é a ciência e, portanto, eu não sou de maneira nenhuma especialista em sistemas de saúde, mas é inevitável que os sistemas de saúde vão ter que se adaptar a esta nova realidade, mas o que é muito importante é pensar nos sistemas de saúde integrados na sociedade. Porque há claramente um papel muito importante de informação, de ajudar as pessoas a terem hábitos de vida saudáveis, a aderir a rastreios, a terem acesso a rastreios. Portanto, não se pode pensar no lidar com a população envelhecida estritamente do ponto de vista de saúde. Tem que ser uma visão muito mais transversal, mais holística, que afeta todos os aspectos da sociedade, da economia e, obviamente, também da prestação de cuidados de saúde. O título da sua comunicação é Desafios da Longevidade. Estas perguntas têm a ver com essa sua palestra. A próxima também terá. Eu pergunto-lhe, a nível da demografia, dos problemas demográficos, podemos pensar no mundo global com o copo meio cheio, com o copo meio vazio. Nós temos perda de cérebros, é uma realidade, mas outros países também o têm. Eu pergunto-lhe se não é uma maneira atrair cérebros de outros países, não é uma maneira também de aproveitar esta característica da aldeia global. Não, absolutamente. Eu acho que isto é algo ao qual nós não nos podemos aliar durante mais tempo. Há países onde a taxa de natalidade é muito baixa, Portugal é um deles. A população vive mais tempo e, portanto, os mais idosos acumulam-se. Nós, concretamente em Portugal, temos excelentes universidades, temos excelentes centros de investigação, mas o que é que acontece? Temos cada vez menos alunos a chegar às nossas universidades e as projeções é que eles vão diminuir no futuro. E depois os alunos mais talentosos e mais ambiciosos, com a excelente preparação, o excelente treino que o nosso sistema lhes proporciona, são atraídos e são recrutados para posições, para carreiras profissionais em qualquer parte do mundo, que muitas vezes são mais atrativas do que se manter em Portugal. Eu acho que isto não tem que ser mau, não tem que ser considerado como algo mau. Acho que só fala em favor da qualidade do ensino e da investigação que nós temos em Portugal. Agora, como é que nós vamos resolver isto? Nós temos que ter em conta que há muitos países no mundo onde os jovens talentosos, porque o talento está distribuído igualmente em todas as populações, há muitos países, nomeadamente em África, no Próximo Oriente, na Ásia,
onde os jovens não têm acesso a sistemas universitários e sistemas de investigação e desenvolvimento tecnológico como o nosso. E, portanto, se nós conseguíssemos, de uma forma programada, planeada, recrutar talento desses países, estávamos certamente a contribuir para o desenvolvimento global e estávamos também a contribuir para o nosso próprio desenvolvimento, porque de certeza que esses talentos iam desabrochar e ter ideias e ajudar a desenvolver o nosso país. Portanto, eu acho que é urgente começar a pensar em programas de atração de talento jovem, muito qualificado, ou que vão adquirir as suas qualificações no nosso sistema universitário, no nosso sistema de investigação e desenvolvimento. A pandemia mundial pôs em evidência as potencialidades das vacinas mRNA. Nesta parte da investigação, que novas portas é que se abriram e que potencialidades são essas, não só no tratamento de doenças infecciosas, mas também de outras? Realmente a pandemia de Covid-19 foi uma oportunidade para a tecnologia do RNA. E eu queria chamar a atenção que não é só as vacinas de RNA, mas a tecnologia de RNA em geral. Era uma tecnologia que já estava a ser desenvolvida e, na verdade, ela já estava pronta para chegar ao terreno. Na verdade, em 2017, 2018, tinha havido um surto, que não chegou a ser uma pandemia, mas surgiu um vírus, que foi o vírus Zika, que se começou a espalhar e começou a assustar o mundo. Felizmente que depois acabou por desaparecer, mas já nessa altura um grupo de cientistas já tinha preparado a base para fazer uma vacina de RNA para o vírus Zika. A tecnologia, as descobertas científicas já tinham sido feitas, a tecnologia já existia, já havia grupos a fazer vacinas de RNA para cancros e, portanto, o conhecimento científico estava lá todo. Era só preciso focar e canalizar os esforços para uma nova doença, que acabou por ser o Covid-19. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Foi uma evolução do conhecimento científico que estava a amadurecer, mas que precisava daquela prova final de conceito, ou seja, é uma tecnologia que funciona no terreno, porque uma coisa é uma tecnologia que funciona no laboratório, dentro de um ambiente experimental controlado, mas depois não tínhamos ainda a certeza se realmente aquelas vacinas iriam ser úteis, imunogénicas, na população em geral, se era viável transportá-las por todo o mundo, e foi isso que ficou demonstrado com a grande campanha, o grande programa de vacinação para a Covid-19. O que é que isto veio permitir? Veio-nos demonstrar que realmente o RNA é uma tecnologia com imensa potencialidade, porque já deu provas para o Covid e agora é uma questão de explorar em que outros campos é que ela pode dar provas. Cancro era uma área que já estava inicialmente a ser explorada e que continua. Outras áreas são, tirando as doenças infecciosas, porque provavelmente a maior parte das vacinas para doenças infecciosas no futuro agora vai usar a plataforma de RNA, porque do ponto de vista industrial, do ponto de vista de produção, tem uma série de vantagens, mas tirando as doenças infecciosas, está a haver resultados extremamente interessantes e promissores em criar uma espécie de vacina. Agora já não é uma vacina, mas é modular o sistema imunitário, não para o indivíduo reagir contra um agente infeccioso, contra um vírus que o infecta, mas para o indivíduo deixar de reagir contra si próprio. Ou seja, estamos a falar do grande mundo das doenças autoimunes e já há resultados muito promissores de que com um tratamento de RNA é possível modular, informar o sistema imune para que ele deixe de reagir contra o próprio e deixe de causar uma doença autoimune. Outros resultados também muito recentes e extremamente interessantes têm a ver com sempre modular o sistema imune,
mas agora ensinar as células do sistema imune a reconhecer, por exemplo, as células alteradas após um infarto de miocárdio. E, portanto, não, estamos a falar de doenças que não têm nada a ver com doenças infecciosas, mas que o sistema imune pode ajudar a encontrar uma solução ou a evitar que um infarto de miocárdio progrida para uma insuficiência cardíaca grave. Portanto, são experiências que estão em curso, os primeiros resultados foram publicados muito recentemente, mas são bons exemplos de que o mundo do RNA agora está a ser explorado sem fronteiras e agora compete à criatividade de cada grupo de investigadores encontrar uma boa aplicação. Estamos aqui a falar de um caminho que nos pode conduzir à tão desejada medicina personalizada. Eu pergunto-lhe, desde logo, falar um pouco sobre este conceito da medicina personalizada e em que é que isso nos poderá ajudar ou poderá ajudar cada doente individualmente a ter melhores cuidados no futuro. Sem dúvida que a medicina está toda a caminhar para uma noção de que cada doente é um doente e cada doente tem que ser tratado da sua doença e não podemos apenas ter medicamentos para tratar doenças de uma forma global. Como é que nós estamos a caminhar nesse sentido? Nós estamos a ter avanços tecnológicos que nos permitem caracterizar melhor cada pessoa, porque cada pessoa é um conjunto de genes, um conjunto de células e este conjunto reage a um agente infeccioso ou a uma alteração que provoca um cancro. Tivemos um excelente exemplo desta variabilidade de indivíduo para indivíduo com o Covid. Duas pessoas que aparentemente eram saudáveis, uma pode ter antes da vacina, uma tinha uma infecção com sintomas muito ligeiros e a outra pessoa, aparentemente saudável, com a mesma idade, tinha uma reação muito mais grave, com sintomas muito mais graves. Portanto, nós temos que entender o que está na base desta diversidade, para isso precisamos e estamos a desenvolver e a ter acesso a tecnologias cada vez mais precisas, que nos fazem um retrato do nosso interior a nível da célula, a nível da molécula, e que nos vão dizendo esta pessoa tem estas características, tem que ser, o seu tratamento tem que ser desta maneira, esta outra pessoa tem características diferentes. Portanto, há aqui um avanço para nós conhecermos todos os componentes que estão na base desta diversidade que é inerente à população humana, esta diversidade que nos torna diferentes em termos de personalidade, em termos de aspecto físico, mas também em termos de como reagimos perante uma doença. Há cada vez mais políticas públicas em termos de promoção e incentivo a um estilo de vida mais saudável, mas à ciência o que é da ciência, eu pergunto-lhe, nunca é demais pedir-lhe para reforçar esta ideia da necessidade de incentivar hábitos de vida saudáveis e a prevenção, o rastreio e o diagnóstico precoces. Quão importante é isto? Absolutamente, porque a ciência tem-nos vindo a ensinar o que é que nós podemos fazer para evitar certas doenças. E tem-nos vindo também a ensinar como certos comportamentos nossos estão a aumentar o risco para doenças. E temos exemplos tão paradigmáticos como o tabaco. Não há dúvida nenhuma dos riscos que fumar, quer ativamente, quer passivamente, estar em contacto com o fumo do tabaco, provocam, mas, no entanto, são os tais hábitos da sociedade que nós não podemos, pura e simplesmente, proibir. Ou seja, a ciência diz-nos o que é arriscado fazer, quais são os riscos inerentes a fumar, a ter uma longa exposição ao sol, a ficar obeso, a não ter atividade física, e agora a sociedade tem que se organizar de maneira que, sem impor nada, sem limitar a liberdade individual, consiga incentivar
as pessoas a evitar a exposição a estes riscos e a adotar hábitos de vida saudáveis. Portanto, tem que ser a própria sociedade a incentivar. Agora, se deve ser o Estado, se devem ser as seguradoras, se devem ser outro tipo de empresas ou de outro tipo de agências a fazer isso, agora já são políticas de saúde, já sai fora da ciência. A ciência diz-nos o que é bom, o que é mau. Depois a sociedade tem que pegar nesse conhecimento e organizar-se e tomar decisões. Há desafios imprevisíveis que se colocam no setor da saúde e a pandemia trouxe um deles, que foi o facto de a sociedade mundial ter ido para casa, recolhida e desatou a opinar sobre saúde nas redes sociais. E a questão da desinformação é uma questão muito premente hoje em dia. Grande parte da população mundial estava em casa, cristalizam-se opiniões sobre a ciência e esta desinformação é um problema. Como é que a ciência se pode defender desta situação? Claramente nós vivemos num mundo onde a informação circula de uma forma muito livre, muito rápida. E todas as pessoas têm o direito e sentem, e ainda bem que sentem, o direito de que podem ter a sua própria opinião e podem ser críticas e podem não acreditar no que ouviram ou que leram. É muito importante que não se considere o especialista, o cientista especialista numa determinada área como o sábio que o que diz é a verdade absoluta. Nenhum cientista tem a verdade absoluta, porque a ciência não nos permite. A ciência é feita por cientistas que observam a natureza e tentam explicar a natureza. Mas nós não dominamos a natureza, nós tentamos entendê-la, mas não a dominamos. Portanto, nenhum cientista pode opinar de uma forma dogmática. Eu acho que é natural que algumas pessoas ponham em causa a opinião de alguns cientistas, e isso não tem problema nenhum. Agora, como é que a ciência, como é que os cientistas devem responder a essas pessoas? Primeiro que tudo, não devem ter medo, nem devem querer evitar opiniões contrárias. Nós, todos, comunidade científica, temos que usar o conhecimento científico para explicar às pessoas porque é que nós dizemos que é o vírus que provoca esta doença, ou porque é que a vacina é segura, ou porque é que a vacina realmente é eficaz. Nós temos que partilhar os dados científicos, as observações que nos permitem dizer a vacina é segura. Eu admito perfeitamente que algumas pessoas não acreditem em mim quando eu digo a vacina é segura. Dizem, ok, não acredita, vamos esmiuçar, vamos aqui olhar, vamos ver quantas pessoas receberam a vacina, quantas pessoas sofreram por causa da vacina e vamos interpretar estes resultados. Portanto, a ciência não deve ter medo de opiniões contraditórias, a ciência tem que estar pronta para explicar os factos e as observações tal como eles são. O método científico tem que sair do pedestal dos especialistas e tem que chegar a um número cada vez maior de pessoas na sociedade, porque quanto mais críticas as pessoas forem e quanto mais acesso a fazerem as suas próprias interpretações dos dados científicos, mais livres são as pessoas de tomar as suas próprias decisões, e esperamos que diminuam decisões ou opiniões que não se baseiam em ciência. No fundo, estamos aqui a falar de educação. Estamos. E pergunto-lhe em que medida é que isto pode ser feito, por exemplo, em termos de presença nos meios de comunicação social, dos quais a professora é um exemplo. Se esta presença mais assídua não seria importante também em prol
essa educação? Tem que ser transversal, tem que ser nas escolas, desde as idades mais, desde as crianças mais pequeninas, ser constante, realmente ser transversal, mas também não abusar, porque tudo o que também é demais, depois não há novidade e as pessoas começam a repetir o que disseram no dia anterior, porque se nós pedimos aos cientistas para irem todos os dias ao telejornal dizer qualquer coisa, as pessoas também dizem outra vez. Portanto, tem que ser com peso e medida nas alturas certas. E, portanto, acho que é um desafio outra vez de toda a sociedade e de todos os responsáveis pela comunicação. Não fazer nem de mais nem de menos, fazer na altura certa, no ambiente certo e, sobretudo, evitar apresentar o cientista como o sábio que o que diz é tudo verdade e nós temos que acreditar. De modo nenhum. Nós temos que olhar para os dados, pedir aos cientistas que nos digam que observações foram feitas e ajudar-nos a interpretar, e cada um deve ter liberdade crítica para pôr em causa e entrar numa discussão, porque a ciência é feita de discussão, de interpretação de resultados. E é assim que avança. E só assim avança. Muito obrigado pela sua participação, pela partilha do seu conhecimento e pelo seu tempo. Muito obrigado eu. Obrigado.